sem acertar uma cobrança sequer. São Paulo é eliminado pelo Atlético Paranaense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal, que é de grande ajuda para que a gente possa continuar nosso trabalho, beleza? Acabou há pouco Atlético Paranaense 1, São Paulo 0, 3-0 para o time paranaense na disputa de pênaltis. O São Paulo está fora da Copa do Brasil. Esse vídeo eu acho que vai ser rápido, na verdade. Não há muito o que falar sobre o jogo. Ele foi absolutamente... Na verdade, eu acho que o jogo ele foi condicionado por dois fatores. O primeiro fator foi, conforme já apontado no vídeo do pós-jogo da semana passada, foi condicionado pelo aquele gol que tomou no final, né, o gol do 2-1 que tomou no final do jogo aqui no Morumbi. Ele colocou completamente o Atlético Paranaense no confronto. O Atlético Paranaense que também poupou os jogadores naquela partida, está com problemas na Série B do Campeonato Brasileiro, corre muitos riscos de não conseguir subir. Então o São Paulo teve chances de não só levar os 2-0, que já estavam bem estabelecidos, mas até de ampliar o placar, não conseguiu, tomou o gol. E lá foi o primeiro fator de complicação, né? Para que o desfecho fosse esse, tal como vimos. O segundo fator, é claro, a expulsão do Rafael logo aos 3 minutos de jogo. E aí não adianta crucificar jogador. Eu acho que teve... A principal falha, na verdade, aí foi, não sei, aquela indecisão entre o Alan Franco com a Arboleda, numa bola que era da defesa do São Paulo. Deram mole. O bom Viveiros, que se nos livramos dele no confronto de oitavas da Copa Libertadores, ele certamente foi uma figura importante para essa eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Mas enfim, ele ganhou na corrida, um cara realmente muito, muito rápido, né? Muito forte fisicamente, e ganhou na corrida e sofreu um pênalti. É difícil também criticar o Rafael. Eu acho que você tem uma fração de segundos lá para decidir aquele lance, mas assim, ele arriscou. Eu pessoalmente acho que seria melhor levar o gol naquele momento e ficar com os 11 jogadores do que ter ficado com 10 jogadores praticamente logo após o apito inicial do jogo. Não é que querer ser engenheiro de obra pronta, mas você enfrentar, né, você jogar... São Paulo tem um elenco curto, você jogar mais de 90 minutos, porque os acréscimos foram longuíssimos, inclusive você joga bem mais de 90 minutos com 10 jogadores a menos, com 10 jogadores, isso impacta não só aquela partida, né, a partida específica, e como impactou. O São Paulo não segurou, o Atlético Paranaense nem fez grande pressão, principalmente no primeiro tempo, conseguiu algumas jogadas melhores no segundo tempo apenas, pela direita de seu ataque, a esquerda da defesa São Paulina, com aquele Leozinho em cima do Enzo Dias. Mas assim, é difícil segurar o resultado, né? Com um homem a menos. E fora que com esse elenco curto, já cansado, que já vem com pouca possibilidade de giro, tanto é que o time não foi tão diferente assim daquele que enfrentou o Internacional no final de semana. Você compromete, inclusive,
os jogos seguintes, a rodada do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo não tem time reserva, 11 jogadores para entrar em campo, né? Para você poder poupar os titulares. Não tem. E compromete, portanto, também o confronto já terça-feira, se eu não me engano, das oitavas de final da Copa do Brasil, da Copa Libertadores lá na Colômbia, né? Lá na Colômbia, contra o Atlético Nacional. Então, acho que foi repito, entendendo que aquela fração de segundos e que o erro principal, na minha opinião, não foi dele, foi do miolo, foi dos dois defensores são paulinos, do Arboleda e do Alan Franco. Mas acho que foi uma situação, também se arriscou muito o Rafael, e também não tem como não dizer que ele, né, participou da construção negativa desse lance que impactou todo o andamento posterior do jogo. Então, por isso que eu digo, não tem muito que analisar taticamente, falar sobre jogadores, assim. E ainda que tivesse conseguido um empate ou ganhado nos pênaltis, embora aqui também, em relação à disputa de pênaltis, vem um outro fator que já foi falado também em outro vídeo. Quando o Luciano, acho que contra o Fluminense, quando o Luciano perdeu o pênalti. O São Paulo não tem cobradores de pênalti. E eu falava, esse problema do São Paulo com as penalidades, né, com o aproveitamento das penalidades nessa temporada, pode comprometer o resultado nas Copas. E tá aí, né? Tá aí o resultado. Comprometeu. Mas, independentemente disso, é preciso dizer, foi absolutamente patético, ridículo o desempenho do São Paulo nas cobranças de pênalti. Em que pese o Santos ser um bom goleiro, um bom pegador de pênalti, não tem como você perder uma disputa por 3-0 nas penalidades. Não tem como. E a cereja do bolo é o constrangedor Jandrei, tá? Me desculpe, Jandrei, né? Mas assim, é preciso dizer, o constrangedor Jandrei cobrando a terceira penalidade. Estava na cara que ele ia errar. E ele não foi qualquer erro, foi uma cobrança de merda. Cobrança bosta, né? Cobrança bosta. Então, assim, é ridículo, tá? Ridículo, patético, constrangedor, infame. Escolhe aí o adjetivo que vocês preferirem. Porque, assim, cara, isso assim, e aí eu acho que a gente precisa refletir. Vou tentar também voltar um pouco a calma, porque eu acho que é preciso refletir um pouco sobre agora a continuidade da temporada. Eu acho que quem acompanha o canal e já viu alguns outros vídeos meus aqui, ou vê as nossas lives, já sabe que eu sou um defensor do Campeonato Brasileiro. Acho que o São Paulo, mesmo agora que respira, eu acho que o São Paulo precisa continuar fazendo o possível para subir na tabela, porque eu vejo como a única chance de o São Paulo disputar a Copa Libertadores do ano que vem. Já via dessa forma antes e vejo mais agora. Quando a gente vê o quão curto é o elenco, isso já vem sido colocado aqui também, eu sempre digo, o elenco tecnicamente não é ruim, tá? Ele não é ruim, as peças disponíveis elas não são ruins, só que ele é curto, e ao ser curto você não consegue girar o elenco, né? E quando você não consegue girar o elenco, você vai estourando o elenco, ou se você não estoura, o elenco começa a cansar, e cansando, o desempenho técnico e tático também diminui, tá? Então é esse o grande problema da questão, né? Então, assim,
Tudo bem, agora não há mais frente tripla. Agora o São Paulo está só na Copa Libertadores e Copa do Brasil. E é óbvio que tem que ir com tudo na Copa Libertadores. Mas é preciso entender, e eu acho que esse confronto contra o Atlético Paranaense deixa claro que o São Paulo dificilmente vai ter condições de disputar o título da Copa Libertadores. E um dos fatores não tem, alguém consegue, a não ser que eventualmente o Lucas se recupere, que o Oscar se recupere, e está claro que não dá para contar com isso nesse ano, tá? O Lucas está para voltar. Sim, o Lucas está para voltar e esperamos que volte saudável, que volte bem tecnicamente e que consiga se manter saudável durante os próximos meses até o final da temporada, não é? Mas assim, não dá para contar. Não dá para contar. O histórico dessa temporada e até da temporada passada não dá para contar. Oscar, não dá para contar. Esse que é o histórico. Esperamos que o Oscar daqui 1 mês e meio, 2 meses, não sei exatamente quanto que ele volta, eu acho que ele tinha um prazo de 2 meses, né? Então imagino volta de 1 mês e meio ele vai estar voltando. Mas assim, que volte bem fisicamente, que não se machuque mais e que consiga ajudar tecnicamente o time, que é um cara com condições de fazer isso. Mas assim, não dá para contar. O Caleri tá machucado, a recuperação tá boa, talvez volte em outubro. Cara, não dá para contar com o cara estourou o joelho, não tem como, entendeu? Então assim, é meio que isso do São Paulo, né? O São Paulo vai com o que tem. Não reforços, eu acho que muito dificilmente virão reforços. E se vierem, não vão ser reforços de grande hierarquia, né? Como dizem os portenhos. Então, vendo essa situação do elenco e vendo como o time, por exemplo, se porta em uma decisão de pênalti, né? O aproveitamento em pênaltis, inclusive em tempo normal do time nessa temporada, eu acho que não é ser pessimista, não é ser, mas assim, é constatar que parece pouco factível que o São Paulo consiga avançar muito na Copa Libertadores, né? Que consiga atingir uma final, por exemplo, né? E isso posto, eu acho que o foco precisa ser, que seja foco duplo. Mas o São Paulo não pode abrir mão de continuar fazendo o Campeonato Brasileiro como tem feito desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes. O São Paulo precisa continuar subindo na tabela e precisa buscar a classificação a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil, há vários candidatos, mas o São Paulo tem se aproximado do G6. Tá com um jogo a mais. Tá com um jogo a mais. Só que muitos desses times, aliás, muitos, óbvio, esses times com jogos a menos, eles vão se enfrentar. Então, assim, não é que todo mundo vai passar o São Paulo, ou que todo mundo que está próximo do São Paulo, ou que está um pouco à frente do São Paulo, vai conseguir abrir. Não necessariamente, porque eles se enfrentam todos, né? Então, não vai ser bem assim. Pode ser que depois que a tabela fique homogênea, né, com todos os times com o mesmo número de jogos, o São Paulo ainda esteja numa posição interessante para buscar essa vaga. E eu acho que essa precisa ser a prioridade do clube nessa temporada. Porque, e eu acho que eu já disse isso também, a única maneira de o São Paulo se reorganizar enquanto clube, né, porque a gente sabe que a Libertadores hoje em dia dá um bom dinheiro também, e no final das contas alcançar o tetracampeonato tão sonhado pela torcida, é frequentando a Libertadores todos os anos, coisa que não tem conseguido fazer já há algum tempo, né? Então é por isso que eu defendo uma priorização do Campeonato Brasileiro.
Agora, eu acho que sobre o jogo realmente não tem mais o que dizer. Foi. Não adianta, né? Acho que os caras correram também, é preciso entender isso. Tinha o Enzo Dias lá que tomou realmente um sufoco lá do camarada do Atlético Paranaense lá, o Leozinho, mas o cara tava extenuado, né? Muito difícil jogar com 10 jogadores o jogo todo. É uma situação muito complicada, então não adianta também. Os zagueiros falharam, o Rafael vacilou, o Jandrei é o Jandrei. Sim, sim, ok, concordo. Mas é com isso, é assim assim são as coisas, né? E assim vamos. E também não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Se não tivesse tomado gol, se tivesse feito terceiro gol, se o Rafael não tivesse feito isso, não sei o quê. Gente, assim, faz parte, acontece. Eu acho, o importante, não adianta ficar se remoendo pelo que aconteceu. Eu espero que direção, comissão técnica, elenco, aprendam com o que aconteceu nessas duas partidas. Porque é importante pensar também na partida, como eu disse, na partida no Morumbi, né? Poderia ter decidido o confronto já. Então, agora, se quer realmente ganhar a Copa nesse ano, se acredita que pode ganhar a Copa nesse ano, precisa pegar esse confronto contra o Atlético Paranaense, que é um time bastante fraco, né? Bastante fraco, bem mais fraco, inclusive, do que o Atlético Nacional, embora a gente precise ver, inclusive, o jogador que mais deu trabalho foi o Viveiros no primeiro tempo, era o jogador do Atlético Nacional. Precisa ver aí com janela de transferência o quão isso afetou o time colombiano. Mas a julgar pelo aquilo que vi nos confrontos contra o Bahia, é um time muito melhor do que esse Atlético Paranaense que está com muitas dificuldades na Série B. Então, assim, e a chave do São Paulo não é simples também, se passar do Atlético Nacional. Então, se quiser ter alguma chance na Copa que restou, eu acho que é preciso tomar algumas providências, treinar pênalti, né? Treinamento de pênalti. O desempenho dos goleiros em pênaltis tem sido muito ruim. O Jandrei foi. Aí, o pessoal que critica o Rafael, vocês querem o Jandrei, por exemplo? Que fala, o Rafael não pega pênalti, vocês preferem o Jandrei? Vocês viram o que foi, né? Preferem o Jandrei? Não acertou um canto e errou pateticamente o pênalti que cobrou. Então, assim, vocês querem o Jandrei? Né? Então, assim, que sirva de lição. Que sirva de lição e que todos tenham calma e tranquilidade para planejar bem o que vai ser a temporada daqui para frente. Bom, se vocês gostaram do vídeo, peço novamente que deixem um like aí e comentem, se inscrevam no canal e até a próxima.